Então, a gente resolveu que a gente vai assistir juntas a A gravação. gravação do evento que teve no Instituto PAR para discutir o projeto de lei que regulamenta a profissão de analista do comportamento. A gente vai assistir agora duas falas. A fala do professor Roberto Manaco e a fala da professora Maria Mariandelli. E a gente vai assistir junto com vocês, para dizer o que a gente acha, como é que a gente está entendendo as coisas. Espero que ajude todo mundo a entender o que está acontecendo. Então, eu tenho uma posição, minha história fala um pouco, bastante sobre a minha posição, mas eu vou retomar aqui alguns pontos históricos que eu acho que valem a pena a gente colocar aqui. Não, eu parei porque quando ele falou assim, isso vem da nossa história, eu acho que muita gente que está assistindo pode não saber que há muitos e muitos anos atrás houve uns 2 ou 3 ou 4 anos de debate sobre a proposta de haver um curso de graduação em ciências do comportamento. Lembra disso? Eu tava do mestrado pro doutorado. Exatamente. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Oi. Né? Então havia a proposição de abertura de um curso sobre ciências do comportamento ou ciências comportamentais na Universidade Federal do Pará, que tinha sido encabeçado pelo professor Olavo, e aí tinham outros proponentes. Eu lembro que quem mais? O Roosevelt também apoiava. Eu sei que meu orientador não apoiava. Não, foi o começo do fim ali também. Exato, da relação. E aí teve um rachão, assim. Tinha assembleia na BPMC que a gente ia pra ver o ringue, né? A gente ia pra ver o bicho pegar fogo e pegar fogo mesmo. Imagina. Então, eu acho que quando o Manaco fala, né, isso não é de hoje que a gente discute esses assuntos. Então, isso já está na história da análise do comportamento há muitos e muitos anos, essa discussão sobre se tornar uma disciplina independente ou permanecer dentro dos departamentos de psicologia. Ou seja, essa história é antiga. É muito antiga, e se você não sabe disso, né, aí acaba tendo essa coisa de porque os analistas do comportamentão não querem largar o osso. Gente, foram eles que propuseram isso há 10, 20 anos atrás. Eu acho que isso é de 2011, 12, essa discussão, porque eu lembro que eu entrei no mestrado em 2009. Foi, e eu defendi o mestrado em 2008, 2009 eu entrei no doutorado, foi isso? Foi. Deve ter sido, porque eu entrei no doutorado mais pra frente, um pouco, 2009, 2010, em 2000 então, pelo menos 10, 15 anos. E isso já era uma discussão que vinha acontecendo acaloradamente. Perfeito. Então, a gente vem daí. Mas a minha fala aqui, eu não sou um especialista do transtorno do espectro autista, mas eu vou falar sobre a análise do comportamento aqui e por que eu defendo. Isso é importante. Exatamente. Eu acho que assim, esse é um ponto importante. Eu não preciso entender especificamente sobre a intervenção com autismo, mas eu entendo de análise do comportamento e é desse lugar que eu vou falar. Eu acho que esse é o primeiro ponto assim que eu disse, uou! E no caso do Roberto Manaco, ele é, né, um especialista na área, na análise do comportamento, ele é um pesquisador importante na nossa área, uma referência. E ele também é clínico. Ele também está na prática clínica, no dia a dia, atendendo pessoas e prestando serviços diretamente. Né? Não sei se ele ainda está atendendo, que é o sonho de 11 entre 10 analistas de comportamento ter o Roberto como psicólogo, como terapeuta. E interessante que foi o título da capa, o título de um livro deles, que me ajudou muito quando eu comecei com a minha clínica, que é o Clínica de Portas Abertas, ou seja, a transparência. Eu mando todo mundo, eu também. Né, todo mundo que eu dou consultoria, ou que eu faço, ou que eu supervisiono, uma das bibliografias básicas vamos ler o Clínica de Portas Abertas, do Roberto, do Denis, e tem mais 1 ou 2 autores, se eu não me engano, que é exatamente isso. E quantos anos tem esse livro publicado? Eu nem sei, eu vou até pegar ali. Pra esse povo achar que assentimento foi um negócio que foi proposto anteontem. Nossa, apareceu agora, viu? É a gente quem tá trazendo. Sério. Então vou começar falando sobre como se cria uma profissão nova no Brasil, tá? Então, em todas as constituições, desde 1824, com pequenas variações, encontra-se o princípio da liberdade individual e econômica para exercer uma profissão.
Então, o texto básico é esse: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Há muitos anos, no meu cartão de visitas, eu colocava lá Roberto Alves Banaco, CRP, papapá, analista do comportamento. E fui chamado pelo CRP para, junto e antes de analista do comportamento, colocar psicólogo. Tá? O CRP não bastava. Eu tive que colocar ali o psicólogo. E depois, se eu quisesse colocar a minha especificação, eu poderia colocar qualquer um. Na Constituição de 88, ele está estipulado no inciso 13 do artigo 5º. Então, mas sempre a redação é esta: é livre o exercício. Porém, a intervenção do Estado se legitima quando o exercício da profissão por indivíduos sem conhecimentos técnicos e científicos adequados representa um risco potencial de dano à sociedade. Quando isso acontece, então, o marco fala que essa liberdade, então, é condicionada pela Constituição de 88 apenas ao atendimento das qualificações profissionais a que a lei estabelecer. A regulamentação, portanto, é uma exceção à regra, justificada por necessidade social e interesse público. E é nesse veio que eu vou começar a falar sobre a minha posição. Esse processo de exceção ocorreu com a psicologia em relação à filosofia, tempos atrás, tá? Então, a gente sabe toda a história da filosofia a respeito da mente humana e do comportamento humano, e sabemos que no Brasil colonial já havia preocupações com o fenômeno psicológico, inicialmente vinculados à medicina e à educação, mas não como uma área específica de saber. A psicologia, então, vai romper com a filosofia quando ela começa a abandonar os princípios das ciências humanas, que é onde a psicologia está até hoje, trazendo o homem como objeto de estudo das ciências naturais. Tá? E aí a gente começa a desenvolver definições de coisas que são muito importantes para a delimitação de uma área científica e profissional, por conta de você ter ali pressupostos e ter crenças muito fortes, muito arraigadas. E eu acho que agora ele tocou num ponto importante. A separação de uma disciplina, ela acontece porque existem diferenças radicais, né, na raiz entre qual é o objeto, a metodologia, o objetivo daquela ciência. Sim. Na análise do comportamento, a gente é indissociável da psicologia, nós estudamos exatamente o mesmo objeto, com métodos que são comuns das duas áreas. E com o mesmo objetivo. Então, fica estranho você ter duas que estudam a mesma coisa, duas que disciplinas tem o mesmo científicas objetivo, que tenham exatamente a mesma, né? Quando isso acontece, que eu consigo... A galera de História da Ciência, se eu falar borracha, me corrijam, mas que eu consigo me lembrar, quando isso acontece, a ciência anterior, né, da onde saiu a outra, ela desaparece. Tipo, a psicologia desapareceria? Pensa na química e na alquimia. Sim. Na astrologia e na astronomia. Verdade. Entendeu? Astronomia e que saiu da astrologia. Entende? Sim. Entendi. Se eu estiver falando besteira, me falem, mas me parece que, né? Não que só porque a análise de comportamento vai sair dentro da psicologia, a psicologia vai deixar de existir. Não. Mas quando isso acontece é porque houve uma quebra de paradigma e um avanço no conhecimento estabelecido daquela área. No sentido de uma substitui a outra, porque é um saber... Que é isso que o Banaco está defendendo, é uma evolução natural da ciência, do saber constituído. Ah, tá. Entendeu? Por isso que ele está fazendo esse paralelo entre a história, que foi a saída da psicologia enquanto né, conhecimento instituído, área do saber autônoma, de dentro da filosofia, né? E também contradizendo o que eu acabei de dizer, a filosofia permaneceria até hoje, não foi por isso que ela deixou de existir. Mas saiu dali algo que não era mais compatível lá dentro. Exato. E a análise do comportamento não é incompatível dentro da psicologia. Exato. Ao contrário. Exato.
Pelo contrário, a psicologia é que se apropria dos nossos métodos e epistemologias. Veja, em 1970 havia o uso da psicologia também por não psicólogos. E estudando para esta apresentação, eu descubro um texto. Eu quero marcar isso bem aqui, que é o seguinte: estudando para esta apresentação, eu descobri. Seguimos, vamos lá. Tem gente por aí que acha que fez e acabou, né? A primeira instituição científica em psicologia do Brasil. E ela surgiu, então, da necessidade. Isso aqui é uma pérola. A Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, ela não existe mais. Ela se transformou em Sociedade Brasileira de Psicologia. A SBP, ela nasceu em Ribeirão Preto com um conjunto de psicólogos e psicólogas, na sua maioria analistas do comportamento. Então a gente tinha lá a Deise, o Isaías. A gente, olha só, analista do comportamento está sempre ali na luta, inclusive pela solidificação da psicologia. Tanto é que eu falei isso na live hoje, mas repetirei. Quem foi a pessoa que não só propôs, como foi lá, sentou do lado do deputado, fez a lei, estava em tudo quanto era sessão do Congresso Nacional para a instituição da lei que regulamenta e estabelece a profissão de psicólogo e psicóloga no Brasil, foi a professora Carolina Bori, que é uma das fundadoras da análise do comportamento no Brasil. Foi ela que foi estudar com o Keller, foi ela junto com a Margarida Windroth, se não me engano, que trouxeram o Keller para o Brasil. E aí é que começa... Foi em 1960. 1960. E aí que começa a análise do comportamento no Brasil. Certo? Eu estudei para fazer uma apresentação sobre isso, sobre a análise do comportamento no Brasil e não aba. Eu estudei bastante também, sentada no mesmo, tomando cerveja com Isaías Pessoa. Eu tive os melhores professores. Ai, gente. Povo de São Paulo. Eu também tive. Apesar de eu estar distante de São Paulo, cara... Segundo Goraieb, os conselhos regionais e federal de psicologia não haviam sido criados. Não havia órgãos que fiscalizassem o exercício da profissão. E havia problemas nessa área em Ribeirão Preto. Nessa época, alguns despachantes policiais estavam montando institutos psicotécnicos ligados às suas atividades comerciais e impedindo que psicólogos pudessem assumir uma coordenação técnica efetiva. Despachantes policiais estavam montando institutos psicotécnicos para tirar a carteira de motorista. Isso é tão importante porque hoje precisa de uma psicóloga. É uma especialização, a parte de, psicotécnica, de testes, exames, avaliações, eu acho, psicotécnicas. E é obrigatório que nesses lugares, onde vocês vão para tirar a carta e renovar a carta, que tem que fazer o psicotécnico, aqueles risquinho lá, que metade daqueles testes não tem nenhuma comprovação científica, mas vamos pular essa parte. Obrigatoriamente tem que ser sob a direção técnica e execução de um psicólogo especialista. Então, lá, naquela época, não. Qualquer um podia fazer isso. Nesse período não haviam conselhos nem regional e nem federal. Não haviam órgãos que fiscalizassem o exercício da profissão. Pronto, vamos. Esses institutos. Prevalecia, então, o interesse comercial sobre o científico e o título profissional estava sendo desrespeitado. Oi! Será que a gente precisa, assim, comentar? Ou dá só para reler? Da mãe. Menino, prevalecia o interesse comercial sobre o científico. Lembra que eu falei que quem não conhece a sua própria história está fadado a repetir? Sim. Bem-vindo. Então, veja, a análise do comportamento sempre foi o patinho feio da psicologia e para ela reservado um tempo de formação minúsculo dentro da formação do psicólogo, tá? Lembrando a vocês que a psicologia sempre, ou quase sempre, está inserida no âmbito das ciências humanas e a análise do comportamento se afeiçoa muito mais às ciências naturais. Desde a sua origem, eu sempre disse isso, preferia que ela tivesse alinhada à biologia do que à filosofia, né? Então ela deveria estar muito mais próxima
de ciências naturais como a ciência mãe, tal qual a biologia. Porém, disto decorre, então, o fato dela ser o patinho feio da psicologia, disso decorre diferenças nas considerações sobre o objeto de estudo. Nós não temos o mesmo objeto de estudo da psicologia. Então, aí eu já discordo. Nós temos. Se a gente for ler metodologia, epistemologia científica, filosofia da ciência, em psicologia como um todo, principalmente na psicologia que importa, que é a psicologia científica, que é a definição de psicologia do Conselho Federal de Psicologia e da própria legislação, que é a psicologia baseada na ciência, baseada em evidências. Então, eu vou esquecer tudo que não é psicologia científica. Baseada no que de fato é considerado a psicologia hoje, como ciência, o objeto é o mesmo, que é o comportamento humano. Podem haver divergências, eu não acho que haja divergências muito significantes, na definição do que é o comportamento. Mas não sobre o objeto de estudo da ciência psicológica. E muito menos sobre o objeto de... não o objeto, mas a prática da psicologia enquanto prestação de serviço. Também não existe divergência. Todo mundo está trabalhando para aumento de qualidade de vida. Na área da saúde. Na área da saúde, tá. Entendeu? Uhum. Diferenças na concepção do homem, o dualismo versus o humanismo, o mentalismo versus o fisicalismo. Diferenças na concepção da psicopatologia. Lá, ela é inerente ao indivíduo, para nós, ela passa a ser circunscrita ao ambiente. Não é uma diferença. Diferenças no método de estudo, não experimental versus experimental. Diferenças na necessidade. Também não é. Então, eu não concordo e eu não tenho citações nem bibliografia a fazer, mas se eu tiver tempo e saco, eu posso procurar. Mas eu não concordo que hajam diferenças na concepção de psicopatologia. Eu acho que existem diferenças sobre da onde vem a psicopatologia. O agente psicopatológico tá interno ou externo. E ainda assim, modernamente, a própria psiquiatria não só aceita, como discute que o ambiente é que adoece as pessoas e não o contrário. Certo? E isso vem da genética, porque se a genética não encontra um ambiente, o gene não se expressa. Não é a mesma coisa. E eu também discordo que existem diferenças em método de estudo, porque não existe psicologia. Então, de novo, estamos considerando psicologia como uma ciência. Então, não existe psicologia que não seja experimental. Existem diferentes métodos experimentais para estudar fenômenos que são geralmente os mesmos. A gente, na análise do comportamento, usa, por exemplo, a abordagem de sujeito único e não estatística, que é usada na psicologia social e na psicologia cognitiva, por exemplo. Mas todos esses métodos são experimentais. É verdade. Então, se a gente considera que a psicologia é uma ciência, não existe diferença de método de estudo. Ninguém estuda a psicologia não experimentalmente. Verdade. Esse sistema prioriza a contratação do bom, que é duradouro, e barato por ser mais rápido. Tá? E a gente, durante muito tempo, teve essa configuração de ser mais rápido, de ser mais alguma coisa. Isso, para mim, não é uma vantagem. Pelo contrário, cria um mito em torno da nossa atuação. Pois é. E os protocolos de intervenção, então, passam a substituir a análise, o que é um problema hoje de nós termos perdido, mesmo dentro da psicologia, termos perdido para o ato médico a nossa condição de analistas. Tá? Hoje... É isso. E aí vai se replicar a mesma mecânica quando a análise do comportamento sai da psicologia. Do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente vai passar a depender de protocolos. A gente já depende hoje. Pois é. No sentido de que a gente fala disso toda semana, praticamente. Né? 98% das pessoas que são analistas do comportamento hoje no Brasil, na verdade, são aplicadores de protocolo. É. Né? E não importa
ter certificação nacional e internacional, continuam sendo aplicador de protocolo. E aí, né? na hora que a gente pede para raciocinar fora do Pra protocolo, fazer a análise funcional, e não sabe, não o que sabe fazer. o que fazer. Por quê? Porque não tem embasamento teórico conceitual, não tem prática de pesquisa científica, não tem raciocínio científico. Porque você só faz análise experimental porque ela é um método científico, exato. Né? De análise, ou seja, de separação nas partes componentes e avaliação e estudo das relações entre essas partes componentes. Não existe raciocínio clínico sem análise funcional. Não! Que é o que é a demanda existe. De 10 entre 10 gestoras de equipe quando vem contratar consultoria em aba. Porque não tem raciocínio clínico, não tem a habilidade clínica. Não tem mesmo. Porque não existe Porque resposta não foi essa pronta. a ênfase do treinamento dessas pessoas. A ênfase foi em aplicação de protocolos. E quando se faz um curso assim, e isso são diversos, não é só especialização, não. Que é um curso para resolver problemas específicos, por exemplo, para problema de alimentação, faça isso. Para problema de não sei o que lá, faça aquilo. Na hora que você reduz o uso dessa ciência a uma resolução pronta, a um FAQ, quando a coisa muda um pouquinho de cenário... Não tem mais. Não tem mais. E acho que é uma coisa que ele vai falar já, que é a coisa que ele tá falando justamente que é ruim ter essa coisa da protocolização, que é da tal da psicologia baseada em evidências. Mas qual evidência? Qual evidência? Né? Porque é isso. Se eu cumpro o critério diagnóstico, eu tenho evidência do protocolo X. Mas e se eu saio uma vírgula do critério diagnóstico, aquele protocolo não serve mais, ele não tem mais evidência para mim. Para mim. E aí eu vou fazer o quê com esse cliente? Pois é. Os médicos fazem a análise deles, segundo o DSM, enviam para nós os clientes com um diagnóstico que vem pelo CID, não é pelo DSM, e se cria toda uma prática baseada em protocolos, toda uma prática baseada... Não é em evidência, chamada protocolo. em evidências. Chamado evidência. Outra hora a gente vai discutir essas evidências, para que a gente aplique simplesmente as técnicas descritas numa lista de psicoterapias ou de técnicas baseadas em evidência. E o que é a task list do BACB, se não uma lista das técnicas que a pessoa que vai se certificar em análise de comportamento tem que comprovar que sabe. Que sabe usar. Portanto, estamos assistindo de novo. Esquecemos. Pronto, foi. Cenário em que pessoas, profissionais da psicologia ou não, se utilizam do conhecimento raso sobre esses materiais, às vezes nem isso, só usam o nome mesmo, e se intitulam analistas do comportamento para competirem nesse mercado. Prevalece o interesse comercial sobre o científico e o título profissional está sendo desrespeitado novamente. Por essa razão, está na hora de nos destacarmos da psicologia, que é o âmbito de entrada. A pessoa tem análise do comportamento na sua formação dentro da psicologia e ela pode se arvorar, se chamar de analista do comportamento. E defender profissionalmente a nossa prática profissional em análise do comportamento. Só para vocês terem uma ideia, esse processo não vem de hoje. Acho que nessa parte que ele falou da história que a gente falou no começo, acho que a gente estava conversando e não prestou atenção, não. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar, né, destacar, é isso. Você vê como a gente identifica o mesmo problema, a gente consegue, né, todo mundo está querendo resolver a mesma coisa. A gente diverge sobre como resolver isso, porque, né, cada um vê consequências, né, diferentes ou vantagens diferentes, baseados em benefícios próprios também, não também, mas não só isso, eu acho. Eu acho que baseado em valores. No sentido de o que você mais valoriza?
é a manutenção da análise do comportamento enquanto uma disciplina autônoma e um saber constituído próprio, ou é a prestação de serviço em um nicho de mercado específico que precisa de uma regulamentação rígida? Qual dessas duas coisas é mais importante para você? Mas aí eu volto pro benefício próprio. Sim. Se eu estiver errada, no sentido de Sim. eu vou defender o que mais eu Sim, né? nesse sentido. Não é benefício próprio porque é isso que está na direção dos seus valores. Dos seus valores, isso. Você acaba concordando porque, né, você toma contato com esses valores. Uhum. E eu não acho que uma coisa exclua a outra, mas eu acho que as pessoas têm que saber de onde estão partindo e onde estão chegando. E tudo bem, nenhuma dessas coisas é mais importante do que a outra. Não, eu acho que assim, eu acho não. O que eu entendo é que assim, para você, isso precisa estar muito bem, não é claro para você, porque eu acho que para você estar claro, precisa ser declarado. Sim. Porque uma vez que isso envolve mais pessoas... Eu também tenho minha dúvida se tá claro mesmo para todo mundo. Porque eu tô partindo do princípio que as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Não, e a gente não parte do princípio que a gente sabe que ele não existe para muita gente. Né? Verdade, então, mas eu acho que então a primeira coisa é saiba por que você está defendendo isso, da onde você está partindo, onde você quer chegar, se isso está alinhado aos seus valores, se isso faz parte da sua, né, compreensão de o que é mais importante, o que é mais valoroso. E seja claro, né, quanto a isso, seja transparente. Né? O que não dá é essa galera que faz um barata voa por qualquer coisa, nem sabe do que tá falando, nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe o que realmente é, né, da onde vem aquilo. E muito menos, né, quem defende uma posição dizendo que quer um determinado benefício e um valor, quando na verdade a gente sabe que o que tá mantendo aquele responder é outro reforçador. Vai falar da história, da onde vem, onde começa. 2011, a gente não tava tão longe. Não tava não. Foi bem na hora que tava acontecendo Pega pra Capar lá no UFP. Foi. Porque começou lá. É o período do Pega pra... Começou lá, foi? Começou lá. Na BPMC... Nossa, já tenho história pra contar. Mas a gente propôs e instituiu uma forma de averiguação do saber como, que seria consistente via registro indireto de comportamentos, relatórios, cursos, apresentações, artigos, ensinos e coisas do gênero, tá? Então, a acreditação significa que esta comunidade, a BPMC, acredita, via observação de produtos indiretos, que esta pessoa que está candidata agora a essa acreditação se comporta como um analista do comportamento profissionalmente, tá? O resultado dessa comissão, na minha opinião, modéstia muito à parte, é um dos documentos mais bonitos que eu já vi sobre a orientação e averiguação dos comportamentos esperados de um analista do comportamento. É um documento que é vivo, ele foi sendo refeito, ele foi sendo revisto, está sendo revisto o tempo inteiro, perdeu força nos últimos tempos, no começo foi muito bem visto, foi muito bem discutido, e foi perdendo força, e hoje em dia... Como é? Tenta fazer a revisão e atualização de uma lei que já está estabelecida. Ai, Deus, chega a doer, foi minha barriga agora. Acho que bastante escanteado pela comunidade. Porém, há uma comissão independente e paralela, né, à comissão de acreditação do analista do comportamento. Algumas pessoas, depois a Cláudia Tardi vai falar sobre isso, Cláudia Romano vai falar sobre isso, sobre a comissão de acreditação do analista do comportamento que trabalha especificamente com o transtorno do espectro autista. Então, há duas comissões para poder avaliar e para poder acreditar que um profissional seja um analista do comportamento, tá? Então, é aí que eu acho que
por que ele tá fazendo essa continuidade, Exato. tá dando essa continuidade. Veja só, a comissão de acreditação, ela acredita através de uma série de critérios documentais, ou seja, produto permanente. Né, do comportamento. O link desse documento é isso, porque ele é um documento analítico comportamental. Ele é lindo. E aí certifica que esta pessoa é analista do comportamento. Ponto. A comissão de desenvolvimento atípico, que trabalhou durante 6, 7 anos para produzir o manual de certificação de analista do comportamento aplicado, nível supervisor, coordenador e aplicador, só certifica através de prova, que é isso que ele falou, né? Você prova que você sabe sobre análise do comportamento aplicada no desenvolvimento atípico. Então, veja como é diferente. E é muito específico. Que é isso interessante, porque assim, muitas vezes, quando eu começo uma consultoria com uma cliente, né, tá ali, surgem muitas perguntas sobre a atuação prática. E eu digo, sobre isso, eu não estou atualizada, eu não tenho como falar. A Ana fala, a Ana tá olhando, a Ana tá fazendo, fazendo cursos sobre isso, lendo sobre isso. É assim. Exato. E aí, então é isso. Não dá pra... E é um trabalho também diuturno. Porque a BPMC vai certificar... Não, a BPMC acredita analistas do comportamento com base em critérios documentais. Que você está atuando e atua como analista do comportamento. Ponto. Não necessariamente você atua na prática clínica, ou que você atua como terapeuta ABA, ou que você atua como professora universitária, ou que você atua como OBM ou dentro de um RH. É analista do comportamento. ABA é só um pontinho dentro desse conjunto. Ele não é o conjunto. Não dá para tomar parte pelo todo. É isso que a gente está tentando enfiar na cabeça. Não dá para tomar parte pelo todo. E pior, estabelecer isso institucionalmente. Para o todo. Né? Então, assim, é que nem amanhã eu dizer que todo curativo é band-aid. Que todo absorvente é Modis. É maisena. Que todo amido de milho é maisena. Que toda lâmina de barbear é Gillette. Né? O PL 1434, a Cássia já falou bastante, então não vou falar, mas o que ele tem é um reconhecimento aqui, ele fala no seu texto, que a análise do comportamento é uma ciência com princípios, métodos e aplicações próprias, distintas de outras áreas, e ele próprio coloca aqui como psicologia, pedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. A autonomia e especificidade da análise do comportamento também está contemplada no documento. Então, embora outras áreas possam compartilhar contextos de atuação, e aqui tem um problema especialmente para o pessoal de TEA, né, o pessoal que trabalha com ABA aplicado a TEA, isso desde lá de quando eu trabalhava na PUC já havia uma discussão e uma preocupação, não se sabe direito se a ABA deveria ficar na área da educação, ou se deveria ficar na área da saúde. Isso aí tem implicações legais enormes. A pós-graduação em psicologia, não é nem comportamento, em psicologia, comportamento e cognição da UFSCar, ela só começou a ser discutida depois que a dona Carolina morreu. Porque a professora Carolina Bori, ela defendia, assim, veementemente que a análise do comportamento tinha que permanecer dentro da educação especial. Porque se a análise do comportamento tivesse uma casa própria, né, todo mundo iria
Para casa nova. E a psicologia. E a análise comportamental, e a educação especial ia ficar relegada só ao povo da pedagogia. Que foi exatamente o que aconteceu. Né? Mas no sentido de que todo mundo que saiu e foi para o pós-graduação de psicologia, sobrou. Não, tô falando todo mundo, tá? Que, né, a galera ainda tá lá, Nassim, a Lídia, Camila... Né, os analistas do comportamento estão resistindo bravamente lá com as tiazinhas da educação especial. Mas realmente foi um esvaziamento. Né? E sabe o que eu acho interessante trazendo isso? Eu vou relembrando. Primeiro, eu ainda não tinha situado que eu estava no meio do olho do furacão, mestrado, doutorado ali. Não tinha ainda... Vou botar uma estrelinha no peito. Eu estava lá. Eu sou um soldado. E uma outra coisa, quando, tu vai lembrar, na clínica que eu tinha, era aluno, o nome de todas as coisas era aluno, porque eu sempre acreditei que é ensino, habilidades terapêuticas, sim, mas é um ensino. Então, eu também, eu acho que mas não é só. Não é só. É para além, e eu ainda... Talvez precise estudar mais, mas no momento, com o embasamento que eu tenho, eu ainda acho que a análise de comportamento aplicada a qualquer coisa da saúde tem que ficar na área da saúde. Eu acho que a aba aplicada ao autismo, ela vai ser dividida entre lá e cá. Tá. Deveria. Pronto. Deveria ficar na fronteira entre saúde e educação. Pronto. Porém, outras aplicações com psicoterapia, ou como é que chama aquilo? Reabilitação, e mais um monte de coisa. Sim, verdade. A gente precisa estar na área da saúde. É a tal da ciência de fronteira. É uma ciência de fronteira, né? E aí, foi o que ele estava falando no slide anterior, que, né, e engraçado que o que ele destaca como um ponto positivo do PL, se você pegar a minha cópia lá que eu estava estudando, está destacado como um ponto negativo, que eu não concordo, que é que a análise de comportamento não tem mais... ela se destaca das outras ciências como a psicologia, ela não se destaca. Ela não se destaca. Ela está dentro da psicologia, ela é uma ciência da psicologia. Também, mas principalmente. Da ANS você tem um monte de limitações para a pesquisa, para o desenvolvimento, para fazer uma série de coisas. Debaixo da educação não tem nada disso. Então é uma outra coisa que a gente precisa saber definir. Tá? As atividades da análise do comportamento não se confundem e nem se sobrepõem às atribuições de outros profissionais. Esse ponto específico do PL, para mim, é a morte. É a morte, porque este PL, a razão de ser dele é justamente porque atividades da análise do comportamento se confundem e se sobrepõem a atribuições de outros profissionais. Exatamente por isso é que, né, se justifica um projeto de lei que regulamente a prática profissional da análise do comportamento para que ela não mais se sobreponha, para que seja claro qual é o escopo de atuação e as práticas exclusivas de cada área. Ela se sobrepõe completamente à psicopedagogia, à neuropsicologia, boa parte da TO, e uma grande parte do que nos toca na nossa formação da vida inteira em comportamento simbólico e relacional, com quase toda a fonoaudiologia. E eu tô só na área da saúde, na atenção ao autista e ao desenvolvimento típico. Eu nem saí para os outros lugares, não. Que você vai falar com o povo da administração, o povo que fez engenharia de produção. Eu vou ser cancelada, mas... Seguinte... Eu tenho muita cliente que fala assim comigo: Lídia, qual é o material que você me indica para fazer processos do jeito que você faz, do jeito que a gente faz aqui, o que eu leio? E eu tinha muita... Eu sempre mandava um monte de coisa que eu sabia que era errado, assim, toma, pega isso daqui, pelo menos é um caminho. Mas, especificamente ontem eu falei assim, não tem. Isso que a gente faz aqui, eu peguei esse monte de coisa para compreender... Mas não tem uma ferramenta que eu consiga
Ah, não, isso aqui da administração a gente usa. Não tem. Não tem. Eu dobrei tanto que virou outra coisa. Exato. Mas é justamente a atividade que se confunde com a área da administração, com a área de gestão, com a área de recursos humanos, não é? Exato. Exatamente. Exato. Porque se confunde, E a tem gente esse se mete... conflito nessas áreas também. Tem. Eu sei dos colegas que trabalharam em RH, que trabalham em RH como, né, a galera da administração, da gestão de pessoas fica puta na vida de um psicólogo tá lá ocupando, né? Ainda tem mais dó dos pedagogos, porque quando o pedagogo entra no RH, coitado, eles são massacrados. Mas é uma área da pedagogia. Pois é. Treinamento, né? Pois é. Então, enfim. Mas é isso, é engraçado, que é bem o que a gente tava falando, né? Da onde eu tô olhando, a partir dos meus valores, do que eu estou vendo de importância. Isso. Pra mim, isso é uma falha drástica, assim, desse projeto. E para o Roberto é uma vantagem. Exatamente, o Olavo também. O Olavo, não, o que eu acho engraçado é que assim, então, o Olavo é uma pessoa única, então bocejando, tipo assim, entendi. Nossa senhora, vocês vão terminar com isso logo. Não é? Ou seja, a saída do sistema regulado pela psicologia libera a análise do comportamento para uma efetiva formação. Tá? E nós temos material para isso, uma formação em graduação de muitas horas, em que podemos estudar a filosofia, os conceitos, técnicas, procedimentos experimentais, suficientes para uma graduação toda, necessária para formar analistas do comportamento que têm um tempo escasso de formação, uma graduação em psicologia. Uma graduação em análise do comportamento é possível e necessária. Analistas do comportamento buscam formação complementar em cursos de pós-graduação que têm sido cada vez mais curtos, né? Tanto a formação em psicologia, na qual a análise do comportamento é um pedaço minúsculo, quanto na pós-graduação. Quando eu fiz pós-graduação, e meus colegas que estão aqui, talvez Carolina não, mas todos que estão aqui tiveram 4 anos para fazer mestrado e 8 para fazer o doutorado na sua pós-graduação. Hoje em dia nós temos 2 para fazer mestrado, 4 para fazer doutorado, com tendências a diminuir esse tempo. Por isso que antigamente doutor era tudo velho. Exatamente. É por isso. Nossa, você tem 26 anos e já é doutor? Como assim? Como assim? Eu Porque me lembro do Maria. A gente tinha 2 anos pro mestrado e 4 pro doutorado. E olha lá como a gente fazia em 1 ano e meio. Você fez também, né? Eu fiz 1 ano e 2 meses. Que a Anderia adorou. Tem que buscar a formação complementar em cursos de pós-graduação, um tempo de formação muito pequeno. Para os técnicos, então, a gente poderia fazer uma adaptação de cursos de acompanhamento terapêutico, pré-graduação, em nível técnico. Para os analistas, uma graduação em análise do comportamento. E para os supervisores, a pós-graduação para a continuidade da pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico. Concluindo, então, eu acho que há benefícios da regulamentação e independência para a análise do comportamento, independente da psicologia, e isso representaria um avanço crucial para a segurança da população, garantindo que apenas profissionais qualificados e habilitados atuem com base em evidências científicas. Assegura direitos e deveres claros para os profissionais, promovendo a valorização da categoria e fornecimento de associações de classe. E permite a fiscalização ética e técnica por meio de conselhos próprios, evitando a banalização e o uso indevido de técnicas, o que não é possível com a fiscalização do Ministério do Trabalho, que tem foco na análise documental. A separação da análise do comportamento da psicologia, assim como a psicologia, quando se desvinculou da filosofia, não significa uma ruptura, mas uma evolução natural que permite aprofundamento e especificidade, atendendo a demandas sociais complexas e emergentes. A regulamentação é um passo fundamental para o Brasil se alinhar às melhores práticas internacionais e garantir a excelência de prestação em serviços de análise do comportamento. Era isso que eu tinha para contribuir. O que eu entendi, agora eu entendi, é o seguinte, eu concordo. Então, que é assim. Com a conclusão dele eu também concordo. Eu concordo, porque tem muitos benefícios da regulamentação e independência para análise do comportamento enquanto o todo. Exato. O que eu para acho mim não é o todo. Exato. Na minha opinião. É exatamente aí.
que eu queria chegar. Pronto. Eu não sou absolutamente contra a ideia de haver um curso de graduação em análise do comportamento. Pronto. Ponto. Em análise do comportamento. É isso. Desde que ele seja nos moldes daquilo que faz 20 anos que o Olavo está propondo. Um curso de ciências comportamentais. Não é? Que por isso hoje ele tem um outro programa de pós. Exato. Que aí sim, é isso que o Banaco está falando. Um curso de graduação em que a gente tenha 4 anos para aprender a análise do comportamento em todas as suas extensões, tanto teórico-conceituais. Eu também. Eu faria. Experimentais e explorar todas, que nem a gente faz na psicologia, que a gente explora todas as áreas de atuação. Né? A gente tem que fazer estágio em todas as áreas antes de escolher a área de estágio final. Mesmo que a gente já saiba desde o primeiro semestre. Você acha que você sabe desde o primeiro semestre, né? A gente só acha no primeiro semestre as coisas. Eu achava que eu era psicanalista. Mentira! Eu nunca consegui engolir. Eu queria ser haitiana. Credo em cruz Ave Maria, eu nunca Vocês não. Verem, eu gostei da sistêmica, foi a primeira. Aí eu conheci a análise do comportamento. Eu gostei da sistêmica, eu gostei do centrada na pessoa? Também. Mas não, era isso aí mesmo. Mas enfim, é isso. Eu não sou absolutamente contra a discussão de uma graduação e uma conseguinte atuação, uma regulamentação profissional. Mas que seja uma regulamentação profissional de cientista comportamental ou analista comportamental. Não uma certificação de aba transformada em profissão. E essa discussão a gente vai continuar reagindo à fala da Maria Amália Isso. Anderin. Próximo capítulo.